A masculinidade está em crise dentro das igrejas evangélicas. Dentro das igrejas evangélicas, do evangelicalismo em geral, a masculinidade ela está em crise, ela está em extinção. Está cada vez mais raro encontrar homens masculinos. E isso é facilmente observado quando nós olhamos para dentro das igrejas evangélicas, que nós vemos que a maior parte das pessoas, dos membros das igrejas, são mulheres. A maior parte das pessoas são mulheres. E a pequena parte ali, que são os homens, é dividida em dois grupos. Basicamente em dois grupos. Então, esses dois grupos são um grupo de homens que não cresceu, que por mais que esteja com barba já, por mais que tenha talvez se casado já, tenha filhos, ainda se veste como um adolescente, age como um adolescente, fala como um adolescente, se distrai com coisas de adolescente, vive preso na adolescência. E o outro grupo de homens efeminados, que apoiam e querem um ministério de dança na igreja, que gostam de músicas femininas, homens efeminados que são sensíveis, que não sabem receber uma repreensão ou dar uma repreensão, que não conseguem proteger nem a si mesmo, quanto mais uma família. Isso representa uma grande crise de masculinidade dentro da igreja. Veja bem, nós somos chamados a imitar a Cristo. E Cristo é o maior exemplo, porque Cristo, ele era servo, Cristo, ele era amoroso, mas Cristo era líder. Cristo, ele era vigoroso, digamos assim. Ele era um homem viril, ele tinha virilidade. Ele era um homem masculino. E nós somos chamados a nos portarmos como Cristo. Ele repreendia. No momento em que foi necessário, Cristo pegou um chicote. Jesus pegou um chicote e fez um pampeiro para defender aquilo que ele estava pregando, ensinando às pessoas. Isso representa a masculinidade. No momento em que precisou, Jesus ele também se ajoelhou, lavou os pés dos seus discípulos. Isso também é uma representação de masculinidade. E nós precisamos nos voltar para isso. Nos voltar para essa essência de liderança masculina. Porque quando há a omissão da masculinidade, quando os homens eles se omitem, como tem acontecido, as mulheres vão e tomam seu papel, porque as mulheres elas vão para frente, as mulheres vão para cima, as mulheres elas estão desempenhando aquilo que é necessário, elas fazem o que precisa ser feito. E isso muitas vezes implica em tomar o papel de homem. Muitas casas, muitos lares, quem arrasta toda a família para a igreja é a mulher, e não deveria ser assim. O homem e a mulher os dois são casados, os dois fazem parte da igreja, os dois são cristãos, mas quem tem arrastado a família para a igreja é a mulher, porque muitas vezes o homem está cansado, está com preguiça, cansaço demais. Isso representa uma crise de masculinidade. Muitas vezes, dentro da igreja, da instituição, há uma liderança frouxa dos homens, fraca. Homens que não lideram com garra, não repreendem quando necessário, homens que não oram com virilidade, e aí as mulheres vão tomando força na instituição até o ponto de que o pastorado feminino, que é um engano, é um falso ensino, ele entra em ação e acaba transformando aquela igreja em uma igreja mais feminilizada. Então nós precisamos nos voltar à masculinidade bíblica, a seguirmos o exemplo de Jesus, sermos homens viris como Jesus foi. Deixarmos as coisas de menino para trás, as brincadeiras de menino, os videogames, os caras que me ouvem. Tem homens que são casados e que eles ficam mais tempo em rede social vendo pegadinha, vendo vídeo de humor, mais tempo jogando videogame, mais tempo talvez fazendo qualquer outro tipo de coisa de adolescente, até mesmo assistindo o jogo, mais tempo fazendo isso do que talvez lendo a palavra de Deus. Lendo as escrituras, meditando, orando. Talvez ele dedique mais tempo às coisas de menino do que às coisas de Deus. E ele se diz cristão. Como que esse homem ele vai ser o sacerdote do lar? Como que a esposa desse homem vai ver ele como o sacerdote do lar? A pessoa que vai poder orar por ela quando ela estiver doente. Vai poder interceder pela sua família. E é o que tem acontecido também em muitas casas, porque os homens eles se tornam omissos dentro da sua família, dentro da sua casa. Então as mulheres vão e tomam o papel de sacerdote do lar. Então quem tem que orar, quem ora pela família é a mulher. Quem ora pelos filhos, quem abençoa os filhos é a mulher. Quem ora pelo lar é a mulher. Ela toma a dianteira porque o homem está sendo omisso. E dentro da igreja, os homens solteiros, divididos nesses dois grupos, de homens efeminados de um lado e meninos, adolescentes em corpo de homens no outro. Como é que as mulheres solteiras vão encontrar um marido ali, alguém que vai proteger, que vai cuidar, alguém que vai prover? Então, não seja esse tipo de homem. Seja o tipo de homem que está raro hoje em dia. A espécie em extinção. O homem viril, o homem másculo, o homem que segue o exemplo de Jesus.
Se é preciso você trabalhar em 2 empregos para você prover para sua família, faça isso. Faça o que for preciso, mas seja o homem que Deus te chamou para ser. Nós precisamos nos tornar os homens que Deus nos chamou para sermos. E os homens que Deus nos chama para sermos é a imitação, a imagem de Jesus Cristo. Talvez você aí já é crente, convertido há tanto tempo, você nem sabe como ser um homem como Jesus Cristo. Você nem conhece profundamente os evangelhos de Jesus, porque você tem sido fraco na sua comunhão com Deus. Se você é um homem fraco na sua comunhão com Deus, você vai ser um homem fraco em tudo na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, na igreja. Se a igreja ela é fraca na comunhão dela, se os pastores, a liderança da igreja são fracos na comunhão deles com Deus, então a igreja vai se tornar fraca. E é só questão de tempo para o pastorado feminino entrar ali e fazer uma completa destruição, como tem feito em diversas igrejas. Ministério de dança, pastorado feminino, ensinos totalmente equivocados, tudo isso é resultado de homens que estão deixando de fazer aquilo que precisa ser feito. Que Deus abençoe a sua vida. Se você assistiu até o final, eu peço a você que você compartilhe esse vídeo com homens que talvez já estejam fazendo o seu papel, mas eles também vão enviar esse vídeo para outros caras que não estão. Então, compartilhe esse vídeo com homens que precisam ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.